Bom dia, ou boa tarde, pessoal, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo. Meu nome é Mário e hoje a gente vai estar abordando o tópico de preparação e tratamento de dados para Machine Learning do nosso curso sobre Machine Learning. Bom, aqui nessa aula eu vou introduzir para vocês um dos temas centrais quando a gente fala de aprendizagem de máquinas, que é preparar e tratar os nossos dados, né? Porque sempre quando a gente fala em aprendizagem de máquinas, as pessoas já pensam logo em algoritmos, como por exemplo Random Forest, árvore de decisão, regressão linear, redes neurais, entre outros, né? Mas antes de a gente executar esses algoritmos, a gente tem que passar por uma etapa muito importante, que é a que a gente vai ver nesta aula, que é preparar corretamente os nossos dados. Bom, o aprendizado de máquinas ele funciona a partir de exemplos, né? Ou seja, a gente fornece dados ali para o nosso algoritmo que vai identificar esses padrões e então a partir desses padrões ele vai construir um modelo que vai conseguir fazer previsões e tomar essas decisões. Bom, e por isso que nossos dados é como se fossem o combustível do nosso algoritmo. Se o combustível for ruim, o desempenho do modelo do algoritmo também vai ser ruim. Então é por isso que a gente tem que ter uma atenção a mais na hora de preparar e tratar os nossos dados. Bom, outro ponto muito importante é entender que um bom modelo não depende apenas de escolher o melhor algoritmo. Na prática, a qualidade dos dados costuma ser mais importante do que o próprio algoritmo. Dados incompletos, desorganizados, bagunçados, com muitos valores nulos, erros, informações que não são relevantes para o nosso modelo, que não vai mudar muita coisa no resultado, pode levar o nosso modelo a aprender alguns padrões errados que a gente não queria que ele aprendesse, que não são relevantes para a gente. E é por isso que nessa aula a gente vai abordar tudo relacionado a organizar os nossos dados brutos, tratar os valores nulos, aplicar a seleção de atributos, evitar erros comuns como overfitting e data leakage, padronização também e entre outros. Tudo isso englobando o aprendizado de máquinas. Mas antes vamos fazer um pequeno exercício mental. Vamos, por exemplo, só para vocês compreenderem um pouco melhor. Vamos imaginar que a gente tem dois datasets, duas bases de dados. Uma, ela é bem completinha, organizada, tem tudo preenchido bonitinho. E a outra é cheio de campos vazios, de erros, valores nulos, texto misturado com número, uns valor muito alto, muito absurdo ou muito baixo. Qual você acha que dessas duas que tem a maior chance de gerar um bom modelo? Bom, obviamente é a primeira, então por isso que tratar e preparar nossos dados é tão importante. Bom, agora nesse slide aqui vou apresentar para vocês a diferença entre dados brutos e os dados organizados. Na vida real, nossos dados eles raramente chegam prontos para serem usados por um algoritmo. Raramente você já vai pegar um dataset e já está certinho. Você sempre vai ter que dar uma tratada nele, entendeu? Preparar os dados. Porque eles podem chegar em planilhas organizadas, para chegar em formato PDF, né, texto, imagem, formulários, bancos de dados, até registro incompleto de sistemas. Então, do jeito que eles chegam, dessa maneira, eles são chamados de dados brutos. Então, quando eles estão dessa maneira, eles ainda não estão adequados para a gente fazer uma análise e aplicar no modelo para fazer o treinamento desses dados. E para que um algoritmo de aprendizagem de máquinas consiga trabalhar com esses dados, a gente precisa transformar eles em uma estrutura organizada. Bom, essa estrutura normalmente é uma tabela, onde cada linha representa um exemplo e cada coluna representa uma característica, também chamada de atributo ou feature. E esse tipo de formato é conhecido como tidy data, ou dados organizados, que a gente está usando aqui. Por exemplo, se a gente estiver trabalhando com dados de clientes, cada linha pode representar um cliente. E as colunas podem representar idade, cidade, renda, histórico de compras e se ele comprou tal produto ou não. E isso é essencial para os nossos algoritmos, porque eles trabalham com matrizes, vetores e números. Então, transformar esses dados brutos em dados organizados é o primeiro passo para a gente permitir que nosso modelo possa aprender e identificar os padrões que a gente quer que ele aprenda. Também é nessa fase que começa a engenharia de atributos, ou seja, o processo de transformar informações brutas em variáveis úteis para o nosso modelo. Bom, agora nesse slide aqui, o meu objetivo é mostrar para vocês a diferença entre os dados brutos e os dados organizados. Bom, na vida real, raramente os dados já chegam prontos para a gente
aplicar o nosso algoritmo. Muito difícil você encontrar um dataset em planilha que já vem bonitinho. Eles podem vir em planilhas desorganizadas, arquivos PDF, texto, imagem, formulários, banco de dados ou até registros incompletos de sistemas. E quando eles vêm dessa maneira, esses dados são chamados de dados brutos. Eles ainda não estão no formato adequado para nossa análise ou para treinar um modelo. Então, para que o nosso algoritmo de aprendizagem de máquinas consiga trabalhar com esses dados, a gente precisa transformar eles em uma estrutura organizada. Precisa formatar eles de tal modo que o modelo consiga entender. E essa estrutura organizada que a gente transforma ele pode ser, por exemplo, uma tabela, né? Onde cada linha representa um exemplo e cada coluna uma característica, ou também, como chamam nesse meio, de atributo ou feature. E esse formato de organização na tabela a gente chama de tidy data, ou dados organizados. Por exemplo, se a gente estiver trabalhando com dados de cliente, cada linha pode representar um cliente. E as colunas podem representar idade, cidade, renda, histórico de compras e se a pessoa comprou ou não tal produto. Essa organização ela é essencial para a gente, porque os nossos algoritmos trabalham com matrizes, vetores e números. Então, transformar esses dados que vêm brutos para a gente em dados organizados é o primeiro passo para que a gente possa fazer com que o nosso modelo entenda aquilo que está entrando nele. E também é nessa fase que começa a engenharia de atributos, ou seja, o processo de transformar informações brutas em variáveis úteis para o nosso modelo. Bom, antes da gente prosseguir adiante, vamos fazer aqui uma pequena análise para a gente compreender o que foi falado aqui, né? Vamos imaginar que a gente quer prever se um cliente vai comprar ou não tal produto. E como eu falei, dei um exemplo, né? Geralmente vai ter uma idade, um histórico de compra, uma cidade e uma renda, que vão ser úteis para isso. Mas talvez, quando a gente pegar os nossos dados lá de forma bruta, de alguma planilha, de algum lugar, vai ter uma coluna como cor favorita do cadastro. Algo que não tem nada a ver com a compra em si do produto. Então, por isso, se o nosso dataset tiver muitas colunas, não quer dizer que isso vai ser sempre bom. É preciso ter boas colunas, não muitas colunas. Por isso que a gente precisa fazer uma filtragem. Então, sempre que a gente for coletar os datasets, escolher o nosso dataset, tratar nossos dados, a gente tem que fazer vários tipos de perguntas mentais, né? Qual o problema que a gente quer resolver com isso aqui? Qual o tipo de dado que a gente tem? Esses dados representam bem a realidade do nosso problema? Eles estão atualizados? Possuem erro? Tem valor ausente? Existe variável irrelevante? A gente tem que levar tudo isso em conta. Bom, aqui a gente tem um exemplo, né, de dados organizados no formato tidy data, onde tem uma observação por linha, uma variável por coluna, que ID, idade e classe, um valor por célula, de modo que fica fácil, né, a gente visualizar, fazer a limpeza dos dados, aplicar algoritmos de estatística e treinamento, e também usando o formato tidy data, permite a integração com as bibliotecas do Python Pandas, Scikit-learn, o software JASP de análise de dados e também outras ferramentas de análise e tratamento de dados que vão ser apresentadas mais para frente. Bom, aqui nós temos, dando uma recapituladinha, né, do que eu falei, e o que são bons dados? São dados que representam o nosso cenário real, onde o modelo vai estar sendo usado e aplicado. Tem rótulos consistentes e bem definidos que representam o que está nos dados, o que está inserido ali, e que também são grandes o suficiente para permitir uma generalização desses dados, porque se nossa quantidade de dados for bem pequena, eles podem muito bem estar enviesados. A gente não pegou uma amostra boa para analisar, a gente pegou uma amostra que poderia estar enviesada, então tem que ser dados que sejam grandes o suficiente para a gente fazer generalizações e encontrar padrões nesses dados. E também que tem uma baixa quantidade de erro, duplicidade e vieses, né? Porque senão vai abaixar muito os graus de precisão dos nossos algoritmos de aprendizagem de máquinas. E conter atributos relevantes para o fenômeno que está sendo estudado. Como, por exemplo, o exemplo que eu dei lá da pessoa definir qual produto a pessoa vai comprar e tem lá um atributo cor do cadastro, alguma coisa assim, que não altera em nada o resultado final. É algo que é irrelevante porque a gente está procurando o nosso algoritmo, a gente está treinando. Então a gente tem que sempre ficar bastante atento a todas essas 5 observações aqui que definem o que são bons dados.
Bom, agora nesse slide eu vou explicar para vocês que antes da gente tratar os nossos dados, a gente tem que entender a informação que está em cada coluna, em cada feature da nossa tabela, de como for organizar nossos dados, né? Bom, basicamente nossas variáveis elas podem ser divididas em dois grandes grupos, que são as quantitativas e as qualitativas. Basicamente, as quantitativas são aquelas representadas por números, né? São os números, enquanto elas podem ser tanto discretas quanto contínuas. Um exemplo de uma variável discreta é o número de filhos, porque normalmente a gente conta o valor inteiro. Você não pode ter 1,5 filhos. Ou você não tem nenhum filho, zero, ou você tem um filho, ou você tem 2 filhos, 3 filhos. Por aí vai, um valor inteiro. Agora uma contínua é a altura, por exemplo. Eu posso ter 1,53, 1,75, 1,82. O peso também de uma pessoa, 81,5 quilos, 81,5 quilos. Ou salário, R$ 1.500, que podem assumir valores que tem casas decimais. São exemplos de variáveis contínuas, né? Agora, as qualitativas, por outro lado, representam as categorias. Elas podem ser tanto nominais quanto ordinais. Onde as variáveis nominais elas não possuem uma ordem natural, como, por exemplo, cor. Azul, amarelo, não existe uma ordem entre as cores. Cidade, Palmas, Guaraí, Piquezeiro, Colina, não existe ordem entre isso. Ou estado civil, casado ou solteiro. Já as ordinais são as que possuem uma ordem lógica, por exemplo, mestre, doutor, graduando, aluno, tudo que engloba nível de escolaridade, grau de satisfação, uma classificação de atendimento, por exemplo, atendimento de avaliar de 1 a 5, seria um exemplo de variável ordinal, né? Porque possui uma ordem lógica. Entendendo essa diferença é fundamental para a gente, porque cada tipo de variável exige um tipo de tratamento diferente. A gente não pode tratar uma variável categórica nominal como se fosse uma variável numérica comum, porque isso pode induzir o nosso modelo a interpretar uma ordem que não existe. Isso vai enviesar o nosso modelo, vai fazer com que ele dê resultados errados. E outro ponto importante é o nosso dicionário de dados, porque ele é um documento que descreve cada coluna da base, o nome da variável, o significado, o tipo de dado, os valores possíveis e a unidade de medida, quando ela existir, né? Esse dicionário ele facilita muito o trabalho em equipe. Ele evita interpretações erradas e melhora toda a organização do projeto. Se você está fazendo um projeto em equipe, você precisa de um dicionário dessas variáveis para que todo mundo consiga ter um entendimento macro das variáveis que estão sendo trabalhadas ali, uma descrição delas, entre outras, para consiga compreender melhor, né? Bom, pessoal, agora com uma demonstração prática, a gente, no nosso tópico de dicionário de variáveis, temos aqui um dataset de aluguel de casas no Brasil, onde tem mais de milhares aqui de imóveis, variando por cidade no Brasil, né? A gente tem aqui nossas features, as nossas colunas. Temos a cidade, city, a área em metros quadrados, quantidade de quartos, os banheiros, espaço para garagem, né? Para estacionamento, o andar em que está o imóvel, se aceita animal, aí taxa de incêndio, condomínio, IPTU, valor do aluguel, total, seguro contra fogo. Aqui nossos dados estão de forma bruta. Se você tem uma equipe trabalhando no modelo de aprendizado de máquinas, se a pessoa pega e abre desse jeito aqui, vai se demorar um pouco para interpretar cada informação dessa, entendeu? Então, para isso que existe o dicionário de variáveis. A gente vai pegar cada feature dessa e vai organizar na tabela de modo que a gente vai explicar e abranger tudo que está contido dentro daquela feature. Para esse caso desse dataset, ficaria assim o nosso dicionário de variáveis, onde a gente teria uma coluna para o nome da variável,
contém todas essas variáveis que são city, area, rooms, bathroom, parking space. Logo em seguida é uma descrição naquele nome. No caso de city, é a cidade em que o imóvel está localizado. A área seria a área útil do imóvel. Rooms, o número de quartos. Bathroom, o número de banheiros. Parking space, o número de vagas de garagem. Floor, o andar do imóvel. Animal, se aceita animais. Furniture, se o imóvel já é mobiliado. O ROA, que é o valor de um condomínio, que é Homeowners Association. Rent Amount, que é o valor do aluguel mensal. Property Tax, que é o valor do IPTU. Fire Insurance, que é o seguro contra incêndio. Total, que é o total de todos os custos mensais somados. Logo após uma breve descrição, a gente já vai classificar essa variável como categórica ou numérica. Como a gente tem aqui, city é categórica, né, porque é uma cidade, não é apenas um formato de texto, é uma classe. A área seria numérica, né, porque está em metros quadrados. Quantidade de quartos numérica. Quantidade de banheiros numérica também. Quantidade de vagas na garagem numérica. O andar do imóvel numérica. O animal categórica, né, porque seria apenas um accept ou não para a presença do animal, e por assim vai para as outras. Aí a unidade seria a unidade de medida, por exemplo, a área está em metros quadrados, a rooms está em unidade, aí city está vazio aqui porque cidade é algo definido já, né, como se fosse unitário, cidade, não existe uma unidade para cidade. Aí o bathrooms é em unidades, né, o número de banheiros em unidades. O andar do imóvel, a unidade é andar. Animal, não tem como colocar unidade para isso, nem se imóvel mobiliado, porque é apenas. Porque variáveis categóricas você não coloca unidade, né? Porque não é algo mensurável para você botar uma medida de unidade. Então você apenas vai colocar a unidade de medida nas variáveis numéricas. Logo após, a gente bota uma coluninha, os valores possíveis. Você pode estar pensando, tá, mas em variável categórica, como é que eu coloco isso? Já que não é algo mensurável. Você coloca os valores que aquela categórica, os nomes que aquela variável categórica pode assumir. Por exemplo, aqui em City, a gente tem exemplos São Paulo, Campinas e Porto Alegre. Que são exemplos de valores que a variável City pode ocupar, pode ser definida, que são as cidades. Aqui na área, de 30 a 500 metros quadrados. O número de quartos vai de 1 a 10. De banheiros de 1 a 6, de vagas de garagem de 0 a 5, de um andar do imóvel de 0, né, quando é térreo, mas pode passar dos 20, de 1 para mais de 20. No caso de animais, accept or not accept, que é para saber se o imóvel vai aceitar ou não aceitar. E no imóvel mobiliário, furnished or not furnished, para saber se o imóvel já veio mobiliado ou não. Também é muito bom você colocar uma coluninha de observações para, caso você for mexer nessa variável, se ela tem alguma coisa ali em comum nela, para você, alguma coisa para você ficar atento naquela variável, né? Como por exemplo aqui em City, apenas o nome das cidades brasileiras. Aqui em área, como esse dataset tem imóveis muito grandes e alguns outros pequenos, então já coloca uma observação aqui, pode conter outliers em imóveis que são muito grandes. Você vai ter um imóvel de, por exemplo, 100 metros quadrados, aí vai ter uma cobertura lá que vai ter mais de 1.000, 2.000 metros quadrados. Pode existir isso. O modelo pode acabar detectando como outlier. Número de quartos, somente quartos principais, sem contar dependências. Número de vagas de garagem, observação que pode ser 0. Aqui, o andar do imóvel pode conter valores como o tracejado, o ground, né? Precisa limpar. E isso aqui é interessante. Observação em animal você pode transformar em binária. Por exemplo, possui animal? Pode possuir animal? 0. Aí não pode? Aí 1. Entendeu? Você faz uma transformação para 0, 1. Onde 0 é como se fosse. Pode botar sim ou não. Bota, por exemplo, sim, 0 sim e 1 não. Para ficar mais fácil de visualização, né? Para ficar mais liso o nosso modelo aqui. Furniture também pode transformar em binária. Aqui, o condomínio, existe alguns imóveis que não pagam condomínio, então observaçãozinha, né? Pode conter valores faltantes ou 0. Compreensão geral do nosso modelo, né? Porque sem ele no projeto real, se você tiver mais de 2 pessoas
trabalhando no seu projeto, cada um pode interpretar a mesma coluna de forma diferente, se você não tiver tudo bem documentado e explicado na sua documentação.